Em uma cidade pequena, onde o tempo parecia passar devagar, vivia Gustavo, um jovem trabalhador, humilde, mas cheio de sonhos. Ele era conhecido por sua honestidade e por nunca desistir, mesmo quando a vida parecia pesada demais. Do outro lado da cidade morava Fátima, uma mulher doce, determinada, mas criada em uma família rígida, cheia de regras e preconceitos. O destino, com sua força silenciosa, resolveu cruzar seus caminhos. Em uma tarde tranquila, na praça principal, seus olhares se encontraram. Foi um momento simples, mas que mudou tudo. O sorriso de Fátima acendeu algo em Gustavo que ele jamais havia sentido antes. E embora o coração deles estivesse pronto para se unir, o mundo ao redor não estava. Logo vieram os julgamentos. A família de Fátima não aceitava aquele relacionamento. Ele não é do nosso nível, Fátima. Você merece alguém melhor, dizia o pai dela, cheio de preconceito e orgulho. Gustavo ouvia calado, mas não desistiu. Ele sabia que não podia oferecer riqueza, mas podia oferecer amor verdadeiro, dedicação e respeito. E foi justamente isso que Fátima escolheu: seguir o coração. Eles deixaram a casa da família de Fátima com apenas uma mala e muitos sonhos. Os primeiros meses foram difíceis. Dormiam em um quarto pequeno, muitas vezes sem saber o que comer no dia seguinte. Mas o que faltava em conforto sobrava em amor. Gustavo dizia: "O que a gente tem é o suficiente. Um dia tudo vai mudar." E Fátima acreditava, porque ela sentia no peito que aquele amor era real. O tempo passou e a vida trouxe oportunidades. Gustavo conseguiu um emprego em uma oficina, enquanto Fátima costurava roupas para vizinhas, ajudando nas despesas. Os olhares de desprezo e os sussurros maldosos continuavam, mas eles jamais se deixaram abater. Cada dia juntos era uma prova de que o amor verdadeiro resiste ao preconceito, à rejeição e à dificuldade. Com esforço e dedicação, abriram sua própria oficina e um pequeno ateliê. Os negócios prosperaram, mas mais do que isso, eles se tornaram referência na comunidade. As pessoas que antes os criticavam passaram a admirar a coragem do casal. E ainda assim, as cicatrizes do passado permaneciam. Fátima lembrava dos dias de rejeição e lágrimas silenciosas. Mas finalmente o reencontro aconteceu. Sua mãe, arrependida, bateu à porta e pediu perdão. Fátima a abraçou e naquele momento sentiu a liberdade do perdão. A vida continuou sorrindo. A notícia de que Fátima estava grávida trouxe esperança e alegria. Quando a filha nasceu, deram-lhe o nome de Esperança, porque ela representava exatamente isso, a vitória sobre todo o sofrimento. Mas, como sempre, o destino ainda testaria sua força. Um incêndio destruiu parte da oficina e do ateliê, apagando anos de trabalho em uma noite. Muitos teriam desistido, mas não eles. Fátima segurou a mão de Gustavo e disse: "A gente já começou do nada uma vez. Podemos começar de novo." E ele respondeu: "Enquanto eu tiver você, nada está perdido." Juntos reconstruíram tudo, tijolo por tijolo, provando que o amor pode transformar tragédias em conquistas. Os anos passaram e o sucesso trouxe novas responsabilidades. Gustavo passou a ensinar jovens carentes a trabalhar na oficina, enquanto Fátima oferecia cursos de costura gratuitos. Eles se tornaram um exemplo vivo de superação, mostrando que o preconceito pode até ferir, mas jamais define quem somos. Mas a vida, com seus testes constantes, trouxe outro desafio. Fátima adoeceu de repente. Foram dias de medo, noites em claro e orações incessantes. Gustavo ficou ao lado dela, segurando sua mão e dizendo: "Você é minha vida, e a vida não se entrega." Com fé e perseverança, Fátima se recuperou, e dali em diante decidiu que dedicaria seus dias a ajudar outras mulheres que sofreram preconceito, abandono ou dificuldade. Nasceu a Casa da Esperança, projeto que transformou vidas e se tornou referência na cidade. O tempo passou
E a filha cresceu, vendo nos pais o exemplo mais verdadeiro de amor, coragem e generosidade. Gustavo e Fátima envelheceram juntos, com os cabelos brancos e os rostos marcados pelas rugas do tempo, mas ainda de mãos dadas, ainda com os olhos brilhando como no dia em que se conheceram na praça. Eles se tornaram o símbolo de que o amor resiste a tudo, preconceito, perda, dor e até ao tempo. Em uma tarde calma, sentados na varanda, observando o pôr do sol, Fátima disse baixinho: "Olha o tanto que a gente passou, e mesmo assim a gente está aqui." Gustavo apertou a mão dela e respondeu: "A gente venceu, meu amor. E foi o amor que nos trouxe até aqui." O vento soprou suave, balançando as cortinas e carregando todas as lembranças do passado. Eles não eram mais o casal que um dia sofreu julgamentos. Agora eram o exemplo vivo de que quando dois corações caminham juntos, nenhum obstáculo é grande demais. O amor deles não foi sorte, foi fé, coragem e escolha diária. Eles provaram que o verdadeiro amor se constrói, se mantém e se fortalece, mesmo diante do ódio e da rejeição. O sol se pôs e as primeiras estrelas surgiram no céu. Fátima sussurrou: "Obrigada por nunca desistir de mim." Gustavo segurou sua mão e disse: "Eu nunca precisei pensar nisso. Quando a gente ama de verdade, desistir não é uma opção." O amor deles permaneceu forte, silencioso, eterno. E no final, o mundo parecia ouvir a lição que eles deixavam. O amor verdadeiro não se explica. Ele se prova, se sente e se vive todos os dias. Eles partiram da vida como viveram, juntos, de mãos dadas, deixando um legado de esperança, coragem e fé. Uma história que não morreu, mas continua viva em cada coração que acredita no amor verdadeiro. Depois de todos os desafios, Gustavo e Fátima descobriram que a vida não é apenas sobre lutar, mas também sobre aproveitar cada momento juntos. Cada manhã se tornou um presente. Eles se levantavam cedo, sentiam o aroma do café fresco, ouviam os pássaros cantando e, mesmo em silêncio, trocavam olhares que contavam histórias de uma vida inteira. A filha, Esperança, cresceu cercada de valores que poucos aprendem na escola: respeito, perseverança e gratidão. Ela assistia aos pais enfrentarem a vida com coragem, observava cada gesto de bondade e cada esforço para ajudar os outros. E todos os dias, Fátima repetia para ela: "Filha, o mundo vai tentar te julgar, mas nunca permita que o preconceito defina quem você é." Enquanto isso, Gustavo, que sempre fora calmo e paciente, passou a ser mentor de jovens que sonhavam com um futuro melhor. Ele os ensinava na oficina, mostrando que habilidade sem caráter não vale nada. Ele dizia: "Vocês podem começar sem nada, mas se tiverem amor e determinação, chegarão muito longe." Fátima, por sua vez, transformou o ateliê em um verdadeiro centro de acolhimento. Mulheres que haviam sido rejeitadas, abandonadas ou julgadas encontravam ali não apenas aprendizado, mas também apoio emocional. Ela dizia sempre que ninguém é deixado para trás, o que importa é a vontade de recomeçar. Mas a vida ainda não tinha terminado de testar a força do casal. Uma crise econômica atingiu a cidade e muitos clientes sumiram. Era fácil desistir, pensar em parar, mas Gustavo e Fátima nunca deixaram o medo vencer. Eles trabalharam mais duro, reorganizaram a oficina e o ateliê, e aos poucos o negócio voltou a prosperar. Cada dificuldade servia como lembrete. Juntos, eles podiam tudo. Ao longo dos anos, receberam homenagens e reconhecimento. Não buscavam aplausos, mas a felicidade de ver suas ações ajudando vidas. Crianças, jovens e adultos começaram a se inspirar na história deles. A comunidade passou a entender que o preconceito só existe quando há ignorância, e que o amor verdadeiro transforma não apenas os que o sentem, mas todo ao redor. Em uma tarde ensolarada, Gustavo e Fátima sentaram-se à sombra de uma árvore antiga, na mesma praça onde tudo começou. Olharam para o céu
e sorriram. Cada ruga em seus rostos contava uma história, cada fio de cabelo branco simbolizava resistência. Eles tinham vencido o preconceito, superado a dor, enfrentado perdas e reconstruído sonhos. Fátima segurou a mão de Gustavo e disse: "Olha tudo que conseguimos. Quem diria que aquela gente que nos olhava torto seria esquecida diante do que construímos?" Ele respondeu com uma voz cheia de ternura: "O que importa não é o que disseram de nós, mas o que fizemos com nossas vidas. E olha, conseguimos mais do que sonhei." E naquele momento, perceberam que a verdadeira vitória não estava em provar algo para o mundo, mas em serem fiéis ao que sentiam e ao que acreditavam. O amor deles não precisava de reconhecimento. Ele existia e era eterno. O tempo continuou seu curso, e eles continuaram lado a lado. Nos anos seguintes, a filha cresceu e decidiu seguir os passos dos pais, espalhando bondade, compaixão e coragem por onde passava. Gustavo e Fátima se tornaram avós, e cada criança em suas vidas era lembrança viva de que o amor verdadeiro resiste e se multiplica. Mesmo já idosos, continuavam a se olhar como nos primeiros dias. Cada sorriso, cada toque de mãos, cada gesto simples carregava a lembrança de tudo que conquistaram juntos. Cada desafio, cada lágrima, cada dificuldade se transformou em história de superação e agora era contada com orgulho, amor e emoção para todos que quisessem ouvir. E assim, sentados lado a lado na varanda, com o pôr do sol tingindo o céu, Fátima murmurou: "A nossa vida foi uma luta constante, mas valeu cada instante." Gustavo apertou sua mão e respondeu: "Valeu, e continuará valendo enquanto houver amor em nossos corações." O vento trouxe o cheiro das flores do jardim, o som suave da cidade ao longe e a certeza de que o amor deles não tinha fim. Eles não precisavam de riqueza, reconhecimento ou aplausos. O que importava era que haviam escolhido o amor todos os dias, e essa escolha os manteve vivos, inteiros e fortes diante de qualquer adversidade. Eles ensinaram ao mundo, silenciosa e poderosamente, que o amor verdadeiro vence preconceitos, desafia o tempo e transforma vidas. Que a força de dois corações unidos é maior do que qualquer obstáculo e que a vida, por mais difícil que seja, sempre dá espaço para quem acredita, persevera e ama. E se você escutar o vento em uma tarde tranquila, talvez ainda consiga sentir o legado deles. O amor verdadeiro não se mede, não se explica, não se compra. Ele se sente, se prova e se vive todos os dias. Mesmo depois de tantos anos, Gustavo e Fátima nunca perderam o hábito de celebrar a vida todos os dias. Cada manhã era uma nova oportunidade de agradecer pelo que tinham e pelo que conquistaram. Eles tomavam café juntos, conversavam sobre pequenos detalhes, lembravam de histórias engraçadas do passado e planejavam sonhos futuros, mesmo sabendo que o tempo não podia ser parado. A filha, Esperança, agora jovem adulta, era reflexo de tudo que aprendera em casa. Ela acompanhava os pais, ajudando a comunidade, cuidando das pessoas e inspirando outras crianças. Cada gesto deles era uma lição de vida, que a bondade e a perseverança valem mais do que qualquer riqueza ou prestígio. Gustavo, mesmo com a idade avançada, continuava trabalhando na oficina, ensinando jovens e consertando carros e motos. Ele dizia sempre: "O que a gente sabe e faz de coração, ninguém pode tirar de nós. Nunca desista de aprender e de ensinar." Fátima, por sua vez, continuava com o ateliê e a Casa da Esperança, atendendo mulheres que enfrentavam preconceito, abandono ou dificuldade. Ela se tornara referência na cidade e muitas vezes recebia visitas de pessoas que queriam ouvir sua história, aprender com suas experiências e sentir a força de sua fé. Mas a vida não deixava de trazer desafios. Durante um inverno rigoroso, a cidade sofreu com chuvas fortes que danificaram algumas ruas e casas.
Gustavo e Fátima, preocupados com a comunidade, passaram dias ajudando a reconstruir casas e ajudar famílias necessitadas. Eles trabalhavam juntos, lado a lado, sujos de barro e exaustos, mas com os corações leves. Olha só, meu amor, cada casa que ajudamos a reconstruir é como se reconstruíssemos também a nossa própria história, disse Gustavo com um sorriso cansado. Fátima apertou sua mão e respondeu: é verdade, e cada pessoa que ajudamos carrega um pedaço do que somos. Nos anos seguintes, eles receberam homenagens da cidade. Foram convidados para falar em escolas, universidades e eventos, compartilhando sua história de superação e amor. Mas eles nunca buscaram fama. Seu objetivo sempre foi mostrar que quando o amor é verdadeiro, ele transforma vidas. Gustavo e Fátima também aprenderam a valorizar cada momento simples da vida. Eles gostavam de caminhar juntos no parque, observar o pôr do sol, ouvir música, cozinhar juntos e até brincar com os netos. Cada riso, cada conversa, cada toque de mão era um lembrete do quanto haviam vencido. Em uma tarde de verão, sentados na varanda de casa, observando o céu pintado de tons dourados e laranjas, Fátima disse: "Não sabe, Gustavo, olhando para tudo que vivemos, percebo que a nossa maior vitória não foi o dinheiro, o trabalho ou o reconhecimento. Foi o amor que nunca nos deixou desistir." Ele respondeu com a voz firme, mas cheia de emoção: "Exato. A maior riqueza que temos é o que sentimos um pelo outro e o que conseguimos espalhar para o mundo." E assim, mesmo com a idade avançada, eles continuavam a ser um exemplo de perseverança, bondade e fé. Cada desafio superado, cada lágrima seca e cada sorriso compartilhado era uma prova de que o amor verdadeiro resiste a tudo, desde o preconceito até a própria passagem do tempo. Eles ensinaram que a vida pode ser difícil, que as pessoas podem julgar, que o mundo pode parecer injusto, mas se houver amor, coragem e fé, tudo pode ser superado. Eles mostraram que a força de dois corações unidos é capaz de transformar vidas, curar feridas e inspirar gerações. E mesmo nos últimos anos de vida, Gustavo e Fátima continuaram a caminhar lado a lado, celebrando cada dia, abraçando cada oportunidade, sorrindo diante de cada desafio e ajudando a quem precisasse. Porque para eles, viver era mais do que existir. Viver era amar, aprender e compartilhar. O vento da tarde soprava suave, trazendo o cheiro das flores do jardim e lembranças de cada luta enfrentada. E naquele silêncio, cheio de paz, era possível sentir o legado que deixavam. O amor verdadeiro não se mede, não se explica. Ele se prova e se vive a cada dia. E quando se ama assim, não há preconceito, dor ou dificuldade que consiga apagar. Se essa história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe, marque alguém que precisa acreditar de novo que o amor verdadeiro existe e pode vencer qualquer barreira. Lembre-se, histórias como a de Gustavo e Fátima não apenas inspiram, elas ensinam, transformam e permanecem vivas em cada coração que acredita no amor. Porque o verdadeiro amor não é perfeito, mas é real. Não é fácil, mas é capaz de superar tudo. E no fim, é isso que realmente importa. Amar e ser amado todos os dias até o último suspiro.